Saúdo todas e todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui neste sábado para então fazermos esta caminhada de conhecimento e de reconhecimento do Fernando Oliveira. Muito bem, então vou pôr aqui o tempo, dado que eu impus os horários, vou tentar ser também cumpridor. Muito bem, então permitam-me que comece por esta passagem inspiradora de Irene Vallejo, que assim diz, na sua célebre obra, muito conhecida, O Infinito no Junco. Possuir livros é um esforço para unir os pedaços dispersos do universo num todo significativo. Uma guarida onde protegemos tudo o que tememos esquecer. A memória do mundo, um dique contra o tsunami do tempo. Muito bem. E Fernando Oliveira também com a sua obra e com a sua preocupação em colocar por escrito um conjunto de saberes que ele considerou estratégicos do país, também tentou erguer um dique contra o tsunami do tempo. E nós estamos aqui a olhar esse dique, a revisitar esse dique e perceber o significado dessa mesma obra. Fernando Oliveira, como sabemos, era um sábio humanista, renascentista por excelência. Hoje em dia pode-nos parecer estranho que alguém que tenha começado por estudar teologia e filosofia depois se torne um grande especialista em construção naval e navegação, ao mesmo tempo que era historiador, filólogo, etc. Mas ele encarna muito bem aquilo que era um modelo de sábio do seu tempo, que era capaz de lidar com vários saberes e em ser multi-especialista nesses saberes, como era próprio dos grandes sábios do Renascimento. E ele, de facto, vai, e como sabemos, Fernando Oliveira na sua vida longa para o tempo, nasceu cerca de 1507 e morreu a partir dos dados que agora temos da história global de Portugal. A última referência que ele faz à obra, que ainda tinha sido editada naquele ano, ele em 1585 ainda estava vivo, por isso ele não podia fazer uma referência que fez no manuscrito da História Global de Portugal. À medida que vamos analisando os textos, vamos percebendo também os marcos da existência dele. E, de facto, tudo o que ele escreveu foi pioneiro. Foi a primeira vez que se fixou saber, ou que havia um projeto de construção de saber em língua portuguesa naquelas áreas, começando pela gramática e acabando na história, neste arco, e pelo meio temos todas as obras de saberes náuticos, como sabemos. Mas Fernando Oliveira, podemos dizer que tudo o que ele escreveu como saber estratégico para aquilo que ele pretendia realizar, que era precisamente contribuir para consolidar o projeto do que eu chamaria estabelecimento de Portugal no mundo, criando um Portugal império da comunicação, como bem dito o Ricardo, mais do que um império do domínio, um império colonial, numa perspectiva que muitas vezes ele lida. Ele tinha uma visão diferente, achava que tinha que ser um império rede de comunicação, um império do comércio, e para esses saberes, ele, no fundo, acaba por desenvolver um conjunto de saberes estratégicos que pretende fixar por escrito para contribuir para esse projeto que ele assim idealizava. Ele tinha realmente uma ideia de visão de como Portugal se ia estabelecer no mundo, por isso eu prefiro o conceito de o projeto de estabelecimento de Portugal no mundo, que talvez seja muito mais consentâneo com aquilo que era a ideia de Fernando Oliveira para o que nós depois passámos a chamar o Império Português, a ideia de Império Português. E, curiosamente, primeiro em Fernando Oliveira há uma consciência nítida da aceleração do tempo, e isso está bem patente no livro da Fábrica das Naus, e nesta passagem que aqui vos apresento, da aceleração do tempo e do progresso paralelo das civilizações, a partir precisamente do conhecimento que advém
das viagens marítimas que os portugueses realizam com os espanhóis e que vão recolhendo uma série de dados sobre os diferentes continentes, as diferentes culturas e civilizações, que permite também, pouco a pouco, ir desmontando uma perspectiva eurocêntrica. Por um lado, uma consciência de que estas viagens e este conhecimento de experiência feito que foi possível acumular, deu esta consciência que os portugueses, como ele diz, em 80 anos fizeram muito mais do que os romanos e gregos em 2000 anos. Esta consciência que está bem patente no livro da Fábrica das Mãos e atravessa esta consciência da aceleração do tempo, de estarmos a erguer um tempo novo, muito mais acelerado, muito mais abrangente e significativo. E depois esta passagem que desmonta uma visão demasiado eurocêntrica ou centrada naquilo que é que o progresso ou todos os grandes avanços estavam situados na Europa, onde ele realmente diz que, mesmo no que se respeita à navegação, não foram só os gregos e os romanos os grandes, mas também encontramos noutras civilizações, como na China, barcos avançados e não houve comunicação com os gregos nem com os romanos. E ele, no fundo, vem dizer que cada civilização fez o seu avanço com as suas circunstâncias e que realmente aquele tempo de reconhecimento do mundo global que estava a realizar demonstra isso e permite desmontar essa ideia do eurocentrismo e ter uma atitude muito mais humilde e tentar combater aquela sobranceria, como ele defende, soberba e europeia, com que muitas vezes, a partir dessa chave interpretativa, liam todas as outras civilizações. Depois, outro aspecto muito importante, daí a importância do desenvolvimento da ciência náutica, da arte náutica, para contribuir para este progresso cada vez mais acelerado, para os quais Portugal tinha contribuído. Depois, outro aspecto muito importante que ele valoriza é a língua como capital estratégico. Como sabemos, na gramática, ele tem esta passagem célebre, que aqui passo, onde ele considera que a melhor forma de consolidar este processo de criação desta rede de comunicação e de garantir a sua perpetuidade no tempo passa mais pelo ensino da língua, como fizeram os romanos, e a cultura, e a ciência, do que estabelecer grandes aparelhos militares, políticos, etc. E ele, aliás, começa por dizer assim uma valorização das artes liberais. O Estatuto da Fortuna pode conceber ou tirar favor aos estudos liberais. E esses estudos fazem mais durar a glória da terra em que florescem. Porque a Grécia e a Roma só por isso ainda vivem, porque quando senhoreavam o mundo, mandaram a todas as gentes, a eles sujeitas, aprender suas línguas e em elas escreviam muitas boas doutrinas. E não somente o que entendiam, escreviam nelas, mas também trasladavam para elas todo o bom que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e a apurar o seu, esquecendo-nos do nosso. Não façamos assim, mas tornemos sobre nós, agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné cá, que sejamos ensinados de Roma, ainda que ela agora tiver toda a sua valia e preço. E não desconfiemos da nossa língua, porque os homens fazem a língua e não a língua os homens. E é manifesto que as línguas grega e romana primeiro foram grosseiras e os homens as puseram na perfeição que agora têm. Portanto, este quase manifesto pela língua portuguesa, onde diz que a língua portuguesa é capaz de ser aperfeiçoada, como foi aperfeiçoada a língua latina, e nós não nos devemos envergonhar das nossas, mas devemos ensiná-la e aperfeiçoá-la e ser capaz de ciência e capaz de literatura, como ele defende. E realmente o esforço que ele faz de escrever uma gramática vai nesse sentido e, portanto, inaugura, portanto, aquilo que vai ser
um grande caminho no século XVI de construção de gramatas, de estabilização da nossa língua e depois de criar as bases também para erguer uma literatura em língua portuguesa. E no século XVI tivemos logo a obra magna de Camões, como aqui já foi referida. Realmente uma perspectiva diferente da de Nebrija, como muito bem já foi dito pela Natália Rio, e realmente uma perspectiva diferente da língua, da língua vernácula, da língua portuguesa, como capital estratégico para estabelecer Portugal no mundo. Depois, outro aspecto interessante que eu gostava de destacar, que é saberes náuticos e economia do mar, para usar esta linguagem de hoje. Realmente, numa das passagens da Arte da Guerra e do Mar, entre outras, ele tem a consciência que é preciso apurar os saberes de navegação e de construção naval para garantir a prosperidade daquilo que é a economia do mar, da qual depende muitas das nossas vivendas, muitas famílias que dependem dessa economia. E, portanto, ele vai defender as obras. Ele, no fundo, elabora o livro da Fábrica de Naus, a arte náutica, a arte da guerra e do mar, como contributo precisamente para estabelecer um saber que favoreça esta economia do mar, da navegação, que ele considera estratégica para o país. Mais uma vez, a aposta nas obras náuticas, como apostou numa obra filológica, e é precisamente contribuir com saberes estratégicos para consolidar um projeto de estabelecimento de Portugal no mundo e de favorecer a economia portuguesa na ligação com uma economia em ascensão, que era a economia do mar, para usar uma linguagem de hoje. Ao mesmo tempo, e é interessante verificar, como aqui já foi dito, e como ele tem muitas passagens, ele sempre que apresenta as suas obras, diz que está disponível para ser corrigido e melhorado. Ele tem esta atitude de humildade, mas só aceita que ser corrigido e melhorado por quem sabe mais do que ele, não pelos ignorantes, porque ele sabe que a ignorância é atrevida, e muitos dos seus críticos ele considerava que sabiam menos do que ele, por isso é que ele não aceitava essas críticas e as atacava violentamente. E ele estava disponível para ouvir e para ser corrigido para quem soubesse mais do que ele, o que é uma atitude de abertura científica absolutamente notável e que perpassa toda a obra dele, desde a gramática, passando pelos escritos de saberes náuticos. Depois, outra obra muito importante, que vai coroar a sua carreira intelectual, e certamente ele morreu a escrever esta obra, ao lado de outras, e há aquela célebre que já foi aqui falada, e que está no Fundo Português da Biblioteca Nacional de França, e onde tem também outra obra, que já foi abordada pela Natália Rio, que é o Tratado da Agricultura de Columela, da Rústica de Columela, é que também é curioso, aqui também voltando ainda atrás. E ele se valoriza muito a questão da economia do mar, não deixa também dar atenção à terra e à agricultura. E, portanto, quando ele faz aquela tradução nacionalizada, vamos assim, adaptada, da rústica, também tem uma preocupação com a necessidade de não descurar a agricultura. Ele, certamente, aquilo que correspondeu a uma fase da vida dele, supõe-se, onde ele também teve uma experiência de vida de campo, naqueles exílios a que ele foi forçado, no contexto das prisões e depois saídas da prisão da Inquisição, onde certamente foi colocado numa paróquia rural, como supõe Henrique Lopes de Mendonça, e, portanto, aí também teve um contacto com o mundo agrícola e teve essas preocupações, e mais uma vez mostra realmente a visão interdisciplinar que ele tinha dos saberes e os vários campos de desenvolvimento económico, não procurando valorizar também o mar, mas não esquecendo a terra. E, portanto, aí está o homem preocupado de uma forma abrangente, com uma visão estratégica para o desenvolvimento do país, podemos dizer assim. Mas depois, no fim da vida dele, há aquele grande acontecimento que coincide com os últimos anos da vida dele, que tem a ver com a Batalha de Alcácer de Quivir e a derrota de Dom Sebastião, depois em 1580 o pleito sucessório, que vai levar em 1571, a 16 de abril, nas Cortes do Mar, Filipe II de Espanha
se torna Filipe I de Portugal. E esse pleito sucessório vai criar aquilo que depois, na necessidade, vai uma espécie de crise da consciência portuguesa. Depois vamos ter aquela obra muito significativa que compulsa toda aquela literatura que vai ser então inaugurada e considera que foi inaugurada por Fernando Oliveira. Como sabemos, Fernando Oliveira, Hernani Cidade, aquele historiador que foi professor na Faculdade de Letras, escreveu uma obra muito significativa, foi Literatura Autonomista sobre os Filipos. E, no fundo, ele mostra que durante os 60 anos em que Portugal ficou na União Dual, subjugado aos reis de Espanha, que houve um conjunto de literatura em língua portuguesa que contribui para preparar depois uma consciência autonomista que depois levou à restauração. Gramáticas, histórias, historiografia, tratados políticos, etc. Mas eu considero que a história de Portugal de Fernando Oliveira, os escritos historiográficos de Fernando Oliveira, inauguraram essa literatura que Hernani Cidade não tive a oportunidade de conhecer e, portanto, não referi. E porquê? Porque em 1508, em Paris, naquele cimélio onde está a arte da língua castelhana de Nabrija, que é uma transcrição feita por Fernando Oliveira com a sua letra, com o Pedro Albuquerque, está agora a trabalhar para transcrever e agora vai ter a preciosa colaboração da professora Maria Grácia. E também está, nesse cimélio, está o de Columela, mas também está a História de Portugal e está outra obra, que é um rascunho, só tem 4 capítulos, que é o livro da Antiguidade, Liberdade, Nobreza e Imunidade do Reino de Portugal, que, na ordem da organização daquele cimélio, daquele códex, primeiro está a História de Portugal e depois é que está o livro da Antiguidade. Mas, a partir de uma análise textual, consideramos que o livro da Antiguidade foi o rascunho, foi prévio à História de Portugal. E que depois é que ele, a partir daquele rascunho, é que fez a História de Portugal. Mas porque é que esta História de Portugal também é um saber estratégico para Portugal e importante? Como dizia Lucien Febvre naquela obra, Combates pela História, os historiadores não escrevem a história fundamentalmente em função do passado, mas em função do presente e do futuro, para intervir no presente. Ele chama a atenção, e Fernando Oliveira mostra isso de forma evidente. Ele vai construir, ele percebe que Portugal está num momento, um momento crucial de crise, em que vai perder, inevitavelmente, a independência. Mas a melhor forma que ele pode contribuir para isso, ele estava ao lado do partido chamado Partido pelo Rei Natural, porque, como sabemos, no contexto do pleito sucessório havia vários candidatos à sucessão, um deles era do António, prior do IV, etc. E ele, certamente, na história de Portugal, que só chega ao rei Dom Sancho, não vem até a atualidade, mas a forma como ele constrói a história, aliás, só o facto de ele designar história já é significativo, porque é a primeira vez, no quadro da historiografia portuguesa, com a História de Portugal passa a designar a história, porque até então chamava-se Crónicas dos Reis de Portugal, Crónica do Rei Dom Manuel, etc., ou Crónicas dos Reis de Portugal, e depois é a partir de então que muda o conceito e passa-se a haver um projeto de História de Portugal, uma visão abrangente. No próprio manuscrito, ele, aqui está a prova que ele risca o livro da Antiguidade, e depois, que este é o manuscrito, ele estava a transcrever e a fazer do livro da Antiguidade rascunho para a história. Mas ele também, quando escreve o título da história no frontispício, põe primeiro Crónica de Portugal e depois risca e põe História. Isto mostra, obviamente, a transição. Quer dizer que ele apresentou um projeto abrangente de memória sobre Portugal. E com essa fixação de memória, ele pretende... O que é que ele pretende? Estabelecer uma visão de como Portugal chegou até aqui, dando conta de um debate que então estava bem vivo no contexto daquilo que alguns autores chamam o mercado das nacionalidades europeias. Estava-se a construir as bases das nações europeias. E então havia um mercado intelectual e onde a disputa passava também pela fixação da memória histórica, e à luz do critério da antiguidade. Quanto mais se provasse
que um reino era mais antigo, maior ascendência, maior primazia tinha sobre a outra. Nomeadamente os espanhóis, Floriano del Campo, ou um autor muito engraçado que se chama Garibay Zambaló, que 10 anos antes desta história tinha escrito os 40 livros de todas as histórias de Espanha e conta a história de Espanha e de Castela desde Adão e Eva. E Fernando Oliveira diz, não, Adão e Eva não se pode escrever essa história, os espanhóis estão enganados, só se pode reconstruir a seguir ao dilúvio universal, porque o dilúvio apagou todas as provas anteriores e, portanto, só depois do dilúvio é que ainda podemos arranjar vestígios. E começa a contar a história desde o neto de Noé, que teria chegado a Setúbal. Hoje em dia pode-nos parecer uma história da Corochinha, mas naquele tempo fazia sentido, que era provar a nossa antiguidade e depois a nossa maior nobreza, a nossa maior liberdade, e que fomos sempre um contínuo de ciclos de prosperidade, abatimento e renascimentos. Portugal, sempre que caiu, sempre se levantou e foi restaurado. E, portanto, ele, no fundo, a partir do passado, estava a dizer, ok, nós agora vamos cair outra vez, mas um dia vamos ser restaurados, porque no passado ele demonstra que a nossa história é uma história cíclica nesse sentido. E, portanto, no quadro desse debate, ele, no fundo, fixa a memória histórica como saber estratégico para garantir que Portugal vai ser sempre livre e independente e acaba por, naquela história, subliminarmente anunciar quase profeticamente a restauração que vai acontecer 60 anos depois, sem eu dizer. Nesse sentido é que eu considero que Fernando Oliveira é um autor proto-nacionalizante. Não é nacionalista, que é um terminante de 4 anos, nacionalizante, porque estabelece a base de uma identidade portuguesa a partir de uma memória. E assim ele completa o ciclo da sua vida intelectual, precisamente, falta um minuto, completando a sua obra com o saber estratégico, que é o saber historiográfico, que ele considera fundamental para que Portugal continue a se afirmar livre e se torne, apesar das quedas, sempre independente. E eu defendo também na obra que a liberdade do povo, a liberdade de Portugal está sempre no povo português e nunca em qualquer soberano. E o povo, sempre que quiser, pode atribuir a soberania ou o mando ao líder, mas também pode tirá-la e voltar depois a guardar para si, de forma escondida, mas quando é dominado por estrangeiros, e depois voltar a dar. E, portanto, Fernando Oliveira, no fundo, na sua obra, estabelece saberes estratégicos fundamentais, preocupações estratégicas, que ainda hoje em dia são as nossas. Pensarmos bem, mutatis mutandis, nós ainda encontramos com a preocupação da língua, a preocupação da nossa história, de como valorizamos a nossa história ou não, e a questão do saber estratégico fundamental, a questão da ciência e a economia do mar, que agora está aí, e também não esquecendo da agricultura. Portanto, ainda são as preocupações de Oliveira ainda são as preocupações fundamentais do nosso presente. Muito obrigado pela vossa atenção.